que a Bíblia diz sobre a Arca de Noé? A história da Arca de Noé é contada no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9, na Bíblia. De acordo com a história, Deus decidiu enviar um grande dilúvio para destruir a terra devido à maldade e corrupção dos seres humanos, mas escolheu Noé, um homem justo, para construir uma arca e salvar a si mesmo, sua família e um par de cada espécie animal da terra. A Bíblia descreve a arca como uma embarcação enorme, com cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros de altura. A arca foi construída com madeira de cipreste e coberta com betume para torná-la impermeável. Noé foi instruído por Deus a levar comida suficiente para si e para os animais a bordo, e depois que a arca foi concluída, Noé e sua família entraram nela, juntamente com os animais que Deus havia ordenado. A chuva durou 40 dias e 40 noites, e a arca flutuou sobre as águas até que as águas começaram a recuar. Finalmente, depois de mais de um ano na arca, Noé abriu a janela e soltou um corvo, que não voltou, e depois uma pomba, que voltou com uma folha de oliveira em seu bico. Quando a pomba foi solta novamente alguns dias depois, ela não voltou, o que indicou que a terra estava seca novamente. Em resumo, a história da Arca de Noé na Bíblia é uma história sobre a salvação divina da humanidade e dos animais durante um tempo de julgamento e destruição na terra. É uma história frequentemente lembrada como um símbolo de esperança, fé e salvação. A história da Arca de Noé também é encontrada em outras religiões e tradições, embora os detalhes possam variar. Por exemplo, no Islã, a história é semelhante à versão bíblica, com Noé sendo ordenado por Deus a construir a arca e a salvar a si mesmo, sua família e os animais durante o grande dilúvio. No entanto, a arca é descrita como tendo sido construída em tamanho médio e não gigantesco, e há mais ênfase nas advertências de Noé aos descrentes para que se arrependam antes do dilúvio. Na tradição hindu, a história do dilúvio é contada no épico Mahabharata, com um personagem chamado Manu sendo avisado por um peixe para construir uma embarcação e salvar os seres vivos do mundo de uma inundação. A história é conhecida como Manu Samhita e tem algumas semelhanças com a história da Arca de Noé. Em algumas tradições indígenas americanas, como a dos Pueblo, há histórias de um grande dilúvio que destruiu o mundo antigo e foi sobrevivido por um pequeno grupo de pessoas e animais que se refugiaram no topo de uma montanha. A história do dilúvio também é encontrada em outras culturas antigas, como a mitologia grega, em que Deucalião e sua esposa Pirra sobreviveram ao dilúvio enviados por Zeus por meio de uma embarcação, e a mitologia suméria, em que o herói Utnapishtim foi avisado pelo deus Enki sobre um grande dilúvio e construiu uma embarcação para salvar a si mesmo, sua família e os animais. Essas são apenas algumas das muitas variações da história da Arca de Noé que podem ser encontradas em diferentes tradições religiosas e culturais. De acordo com a Bíblia, a Arca de Noé parou no Monte Arara, que é uma montanha localizada na Turquia, após as águas do dilúvio terem baixado. Gênesis capítulo 8 verso 4 afirma: a arca descansou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Desde então, muitos exploradores, arqueólogos e estudiosos têm tentado encontrar evidências da arca, mas até o momento, não há evidências definitivas da existência da arca no Monte Arara ou em qualquer outro lugar. Há muitas teorias e alegações sobre a localização da arca, mas nenhuma foi confirmada ou comprovada de maneira conclusiva. Até o momento, não há evidências arqueológicas conclusivas que comprovem a existência da Arca de Noé. Apesar de muitas tentativas, a maioria das alegações de ter encontrado a arca ao longo dos anos não foram confirmadas. No entanto, algumas descobertas arqueológicas sugerem que a história do dilúvio pode ter sido baseada em eventos reais. Por exemplo, em 1986, um grupo de arqueólogos descobriu um barco de madeira em uma colina perto da cidade turca de Edremit, que data de cerca de 4.800 anos atrás, e que se assemelha vagamente a um barco como descrito na história da Arca de Noé. No entanto, muitos arqueólogos acreditam que é improvável que esse barco seja a Arca de Noé, e é mais provável que seja um barco funerário ou outro tipo de embarcação antiga. Além disso, os geólogos identificaram evidências de eventos catastróficos, como inundações em todo o mundo, o que sugere que grandes inundações realmente ocorreram em algum momento no passado.
Essas descobertas apontam para a possibilidade de que a história da Arca de Noé possa ter sido inspirada por eventos reais ou mitos que se desenvolveram em torno de eventos históricos reais. Em resumo, ainda não há evidências arqueológicas conclusivas que comprovem a existência da Arca de Noé, mas algumas descobertas arqueológicas e geológicas sugerem que a história do dilúvio pode ter sido baseada em eventos reais. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.